Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Marden Moura e estou com você para juntos aqui resolvermos algumas questões muito interessantes. Nós vamos ter aqui um texto proposto, você vai ler o texto, não deixe de ler o texto, porque você só vai acompanhar o raciocínio e, portanto, a resolução das questões que vão ser propostas para nós se você ler o texto, tá certo? Não deixe de ler. Vamos lá, primeira questão. Como você interpreta as relações estabelecidas entre linguagem, luz e escuridão no mito guarani apresentado por Galeano e no pensamento de Rousseau? Veja, no mito nós vemos que a linguagem ela nasce quando a luz surge. Numa metáfora para dizer, é só através da luz que a linguagem se faz. A luz, ela sempre foi utilizada como um símbolo do progresso e do advento de melhorias de vida para a sociedade. No entanto, o que é que o Rousseau entende? O Rousseau entende que a linguagem ela é filha da noite. Mas, professor, por que a linguagem seria filha da noite? Bem, a razão mais óbvia é porque Rousseau demonstra que no estado de natureza a linguagem era algo bem simples, era uma linguagem muitas vezes gesticulada. No entanto, ao decorrer dos tempos, quando chegava a noite, as pessoas elas não conseguiam mais se enxergar porque faltava luz e os gestos ficavam incompreendidos. Nesse sentido, foi necessário apelar a sons. É nessa hora que Rousseau entende que a linguagem se fez presente e, portanto, ela seria filha da noite. Se você parar para analisar essas duas narrativas, tanto do mito quanto a ideia de estado de natureza para Rousseau, denotam que a linguagem, ela, a seu modo, é muito importante para quê? Para o progresso social. Se você analisa a luz, ela sempre esteve presente onde? Nos discursos acerca do avanço social. Se você parar para analisar o próprio iluminismo, corrente filosófica da qual Rousseau fazia parte, falava e utilizava a expressão as luzes da razão em oposição às trevas da ignorância, tá certo? Então, se você para pensar a relação estabelecida tanto no mito quanto na teoria do Rousseau entre linguagem, luz e escuridão, é que para o mito a luz ela gera a linguagem. Para Rousseau, a linguagem é filha da escuridão e, portanto, é a escuridão que gera a necessidade da linguagem. Ambos, entretanto, mostram que a luz ela tem um fator que é responsável pela geração do progresso humano. Progresso humano esse que se faz presente na linguagem. Segunda questão. O que há em comum entre o mito e o pensamento do filósofo a respeito da linguagem? Veja, tanto o mito quanto o Rousseau, na sua teoria filosófica, associam a linguagem ao convívio humano em sociedade. Nesse sentido, seria impossível existir linguagem sem sociedade. A linguagem é fruto da sociabilidade humana e, portanto, sem linguagem, nós também não poderíamos ter essa sociabilidade, tá certo? Entenda que dentro do mito que é contado para nós, a linguagem e o amor, elas foram criadas e entregues ao ser humano. Para quê? Para que o ser humano pudesse fazer sua vida baseado no amor e na comunicação. Já no contexto de Rousseau, Rousseau ele está demonstrando ali a sua concepção do estado de natureza, na qual o ser humano ele estabelecia uma linguagem simples, uma linguagem que era marcada pelos gestos, Esses gestos, porém, foram evoluindo ao decorrer da história, fazendo com que surgissem sons, fonemas, palavras, frases, justamente por quê? Porque os seres humanos, eles começaram a sentir a necessidade de ampliar a sua comunicação, uma vez que eles ampliavam também o seu modo de sociabilidade. Quando começam a surgir regras, leis, quando você tem uma sociedade civil,
quando você tem uma vida moral para dar conta, você também precisa de uma linguagem atrelada a isso para que os seres humanos se desenvolvam a seu turno e alcancem, né, o progresso através da linguagem e da sociabilidade. Beleza, pessoal? Então essas duas questões que estão baseadas, atreladas no texto proposto, são comentadas e resolvidas dessa forma. Bons estudos e a gente se encontra sempre no próximo vídeo. Valeu!